E começamos o RN de hoje com atualizações sobre os efeitos do ciclone extratropical que devastou as regiões dos vales no Rio Grande do Sul nesta semana. De acordo com a Defesa Civil do Estado, já são 83 municípios afetados e 41 vítimas fatais. Hoje, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, anunciou o repasse de recursos da União para as prefeituras com as situações de calamidade reconhecida. A partir de hoje, o governo, através do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, está liberando R$ 800 por pessoa. R$ 800 por pessoa, a partir de hoje. Isso é para a prefeitura. Quer dizer, então, o critério é por pessoa atingida de cada município, mas o dinheiro vai ser transferido para o município, para ajudar os municípios a atenderem as famílias desabrigadas, poderem atender melhor a população. Ainda durante essa coletiva, a Alckmin confirmou o envio de 20 mil cestas de alimentos, e destas, 5 mil vão chegar neste fim de semana. No domingo, o presidente em exercício vai liderar uma comitiva de ministros em uma visita aos municípios gaúchos. Os integrantes do governo federal vão desembarcar em Lajeado e devem ir a Roca Salles e Arroio do Meio. E ainda falando de ajuda aos afetados pelo ciclone no Rio Grande do Sul, o INSS antecipou R$ 1,2 bilhão em pagamentos de benefícios previdenciários e assistenciais a 700 mil atingidos. Já a Caixa Econômica Federal anunciou hoje que, além de auxiliar as autoridades locais para agilizar o pagamento do saque calamidade do FGTS aos trabalhadores que moram em regiões declaradas em situação de emergência, o banco vai oferecer aos clientes outras condições especiais, como a pausa nas prestações de contratos habitacionais por até 90 dias. E para falar da situação no estado, eu vou conversar agora com o subsecretário de Assistência Social de Bento Gonçalves, o Eduardo Viríssimo. Olá, Eduardo, seja bem-vindo aqui ao Rural Notícias. Olá, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco sobre a situação sofrida. A gente, inclusive, está falando pelo telefone, com o secretário, justamente pela falta de comunicação de internet que tem, a dificuldade que está acontecendo por toda a Serra Gaúcha, em grande parte do Rio Grande do Sul. E a gente tem falado muito que essa é a pior tragédia em decorrência das chuvas dos últimos 40 anos. O rio Taquari subiu 22 metros e acabou inundando uma cidade. Eu queria saber como é que está a situação aí, no leste do Rio Grande do Sul, onde você está falando, parte ali do interior da Serra Gaúcha. A chuva já diminuiu? Como é que estão os trabalhos de recuperação? Então, a gente desde segunda-feira, de segunda para terça, na verdade, como a gente previu que ia ter esse aumento, a gente retirou alguns moradores ainda na segunda-feira dos locais que seriam afetados, para que eles pudessem ficar em segurança. E realmente a previsão aconteceu, a enchente ela acabou afetando toda uma localidade, cerca de 150 famílias na região de Bento Gonçalves. E desde lá a gente está em loco, então, tentando desobstruir as vias, fazendo a limpeza das casas, fazendo a limpeza dos locais, avaliando então as perdas que houveram, porque foram muitas. Mais de 70 casas foram varridas pela correnteza do rio, da enchente. E de lá para cá a gente tem ficado em loco diariamente, todo dia, ajudando as famílias, dando os mantimentos que as famílias precisam, tentando reconstruir em partes o que foi perdido. Mas é um trabalho muito moroso, muito demorado. A falta da eletricidade no local faz com que não se tenha água, porque as águas são tocadas pelos poços. A falta de estrutura também no local faz com que a gente tenha que levar tudo da cidade para lá. Isso acaba transformando que o trabalho acaba sendo mais demorado do que o previsto.
Você vê a importância, né, da previsão do tempo, com esse trabalho que vocês fizeram, já com um alerta dado previamente no último fim de semana, de poder tirar parte das famílias das áreas afetadas. A gente está mostrando imagens de diversos pontos do Rio Grande do Sul, não somente da Serra Gaúcha, né, que foi a primeira região a ser afetada pelos temporais, mas a gente não pode esquecer que já nesse último feriado um novo sistema também avançou e agravou a situação de outras áreas do estado. Agora, me fala uma coisa, Eduardo, a gente sabe, né, que foram diversos prejuízos, mas a gente tem aí a Serra Gaúcha como um ponto forte, inclusive, da fruticultura no estado. Como é que está essa situação para esses produtores rurais? Nas áreas que haviam plantações de uva ali, que é o nosso maior cenário de plantação é da uva, foram perdidos na sua integralidade. Foi perdido tudo, inclusive hoje em reunião com as lideranças e com o governador, foi se colocado que essa catástrofe ela passa por etapas. A primeira etapa dela era a gente acolher e deixar os moradores em segurança, né? A segunda parte é a limpeza, a terceira parte é a reconstrução e a quarta parte é a reconstrução econômica, porque muitos deles perderam a sua principal renda, que é a questão das colheitas, né? Da uva, das colheitas de pêssego, enfim, de tudo que é feito ali aos arredores dos rios. Um trabalho do ano inteiro perdido, de muitos anos também, inclusive, né? As pessoas que perderam suas casas. Agora, me fala uma coisa, vocês já estão se preparando com a chance aí do retorno das chuvas em breve? A gente sabe que agora, nesse momento, diminuiu. Vamos ter aí a entrada, a gente vai falar da meteorologia daqui a pouco, mais um ar polar que vai também segurar um pouco as instabilidades, mas... Em se tratando de uma primavera-verão sob os efeitos do El Niño, que potencializa as chuvas no sul do Brasil, o que vocês estão fazendo também já para tentar se prevenir de novos temporais? E ainda mais, já existe uma estimativa dos prejuízos, Eduardo? Então, essa prevenção a gente tem que bater palmas para a Defesa Civil do Estado, que tem antecipado com bastante antecedência para nós as questões das chuvas, e foi esse um dos motivos da gente saber do que ia acontecer, e com certeza dessa vez salvou vidas, né? Porque a gente conseguiu tirar as pessoas das suas casas e levar elas para algum lugar seguro, para que, prevenindo então que elas não sofressem com enchente. Então, o prejuízo é grande, como eu falei, são cerca de 70 casas que foram varridas, e a gente vai trabalhar junto com todas essas famílias, de alguma forma ajudar elas a reconstruir, né? Todas elas estão em segurança, estão recebendo mantimentos, estão recebendo atenção na parte da saúde, estão sendo recolocadas em casas de familiares, algumas em casas de aluguel social, e a gente agora, com a retomada da chuva também, a gente preconiza que as nossas equipes, as equipes que o prefeito Diogo destinou para que fiquem em loco, elas vão continuar acompanhando até que seja restabelecido. Perfeito. E que a gente consiga cuidar, né, dessas Sim. famílias mesmo diante desse cenário que volta, então, as chuvas, e pelo que a gente sabe até agora, nas próximas semanas não serão chuvas tão fortes, serão chuvas que ficarão abaixo do que aconteceu, Certo. que foi fora da normalidade. Eduardo, para a gente finalizar aqui, porque o Brasil todo está de olho, né, no Rio Grande do Sul, com muita empatia, com muita solidariedade. Quem quiser ajudar para fazer doações, que número de telefone pode procurar? A gente sabe que tem diversos pontos no estado, mas queria que você divulgasse aí de Bento Gonçalves. A gente, em Bento Gonçalves, a gente está centralizando junto ao Corpo de Bombeiros, né, as doações, que é no 193, e no 3055, 54 é o prefixo, né? No 3055 7337. Esse é o telefone da Secretaria de Assistência Social de Bento Gonçalves, e esse telefone faz com que
a gente consiga direcionar para Bento Gonçalves e também de Perfeito. Bento para as outras cidades vizinhas que foram mais afetadas. Então, em Bento Gonçalves, por ter uma estrutura de recebimento, a gente tem como também depois estar ajudando as cidades vizinhas. Eduardo, muito obrigada pela sua disponibilidade em nos atender, em passar aqui essa informação. A gente deixou na tela, inclusive, o número de telefone. Desejamos aí que vocês consigam se recuperar, auxiliar as famílias. E estamos de olho, sim, no Rio Grande do Sul, para poder ajudar da melhor forma possível também, sempre antecipando as condições de tempo aqui no Canal Rural. Obrigada, viu, Eduardo? Obrigado a você, obrigado a toda a equipe do Canal Rural por estar ajudando, pela oportunidade. E a gente vai estar trabalhando incansavelmente para ajudar essas pessoas e para restabelecer tudo que foi perdido. Tá certo. E em todo o estado, há locais para arrecadação de roupas, alimentos, medicamentos e todo tipo de ajuda para a população que perdeu tudo com as enchentes no Rio Grande do Sul. Então vamos dar uma olhadinha aqui na tela, que vocês podem saber aqui também, olha só, Centro de Administrativo Fernando Ferrari, né, que é o Palácio Piratini. Temos os quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que estão recolhendo também as doações, prefeituras, né, das áreas que estão em calamidade pública. Todas as agências, gente, presta atenção aqui, olha, do Banrisul, no Rio Grande do Sul, também estão recolhendo, então, as doações. Secretaria de Assistência Social do Estado, Procuradoria-Geral do Estado, os supermercados da rede Zafari e Bourbon, que também estão recolhendo mantimentos, roupas, lençóis. As pessoas perderam tudo. Às vezes não tem nenhuma roupa além da do corpo. Também temos aqui Secretaria da Segurança Pública, unidades do SESC, Centro Estadual de Treinamento Esportivo, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, Cruz Azul e Verte Saúde. Então aqui fica registrado os locais onde quem estiver no Rio Grande do Sul pode também fazer a sua doação.